O final de ano não é sinônimo apenas de festas e encerramento de ciclos. É também um momento em que os trabalhadores com carteira assinada recebem o tão esperado pagamento de um dos principais benefícios trabalhistas, o 13º salário. Só que muita gente ainda carrega dúvidas sobre esse assunto. Às vezes, a forma que ele vai ser pago é parcela única, é em 2 parcelas, quando o empregador ele precisa pagar esse 13º. E para falar sobre esse assunto, convidamos um especialista no assunto. Estamos recebendo o advogado mestre em Constituição, o doutor Herval Ribeiro, que vai trazer informações para a gente sobre esse assunto. Doutor, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo ao Notícia de Picos. Bom dia, Clebson, bom dia a todos que nos acompanham na TV Cidade Verde de Picos. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui falando desse direito constitucional muito importante que é o 13º salário. Doutor, para quem está em casa agora acompanhando o Notícia de Picos e ainda tem dúvida, o 13º, quem é o trabalhador que tem direito a receber esse benefício? O 13º salário, ele passa a ter direito todo e qualquer trabalhador que tenha trabalhado ao menos 15 dias ao longo do ano. É o período mínimo. Se ele trabalhar 15 dias, ele já passa a ter direito como se fosse um mês proporcional ao 13º salário. Então, passou a trabalhar 15 dias ao ano, ele já tem direito a receber esse 13º salário. Lembrando também que não só o trabalhador efetivo, mas também os aposentados, os pensionistas, aqueles que recebem auxílio-doença, também têm direito a receber o 13º salário. O 13º salário, ele pode ser pago em 2 parcelas, em parcela única, e o trabalhador, ele pode optar? Empregador, eu prefiro receber em parcela única. Não, eu prefiro receber em 2 parcelas. Existe algo que feche essa situação, que ele precise optar, ou não existe essa escolha? A lei, ela estabelece limites de datas. Quais são os limites? O 13º pode ser pago em 2 parcelas, desde que a primeira parcela seja pago até o dia 30 de novembro desse mês, seria a data limite, pode ser antes. E a segunda parcela poderia ser paga até o dia 20 de dezembro, data limite. Pode ser pago antes? Com certeza. O trabalhador ele pode requerer o adiantamento para ficar compatível com a questão das férias também, que é uma possibilidade. O 13º é um benefício que ele recebe ali sem desconto ou ainda pode haver algum desconto em cima do valor que ele tem a receber? Quando ele é pago nessas 2 parcelas, se dá da seguinte maneira. A primeira parcela, que é essa até o dia 30 de novembro, é para ele receber 50% do valor bruto. A primeira parcela não tem desconto de nada. Já a segunda parcela, quando ele vai receber o restante dos 50% do 13º salário, ele passa a ter o desconto da contribuição previdenciária, que é o INSS, e do imposto de renda, a depender do valor que ele venha a receber, porque tem pessoas que são isentas do imposto de renda. Então, os descontos, eles só devem ocorrer na segunda parcela. A primeira parcela, até 30 de novembro, recebe-se de forma integral. Significa dizer, naturalmente, que na segunda parcela, até o dia 20 de dezembro, com certeza o valor vai ser menor do que a primeira parcela. Descontos como plano de saúde também podem acontecer? Não, aí já não tem nenhuma relação com o 13º salário, não. Para você que está acompanhando agora o Notícia de Picos, você tem alguma dúvida em relação ao 13º? Mande mensagem também para o nosso WhatsApp. O doutor Herval está com a gente aqui esclarecendo esse assunto para você que está acompanhando o Notícia de Picos. Tem ainda aquela dúvida, poxa, eu estou com dúvida sobre esse assunto. Pode ser que a sua dúvida, o doutor Herval tenha a resposta para ela. Recebemos mensagem da nossa audiência, você confere agora na tela, doutor. Vamos acompanhar uma pergunta que chega para a gente. Bom dia, Geandra. Ô, minha amiga, a Geandra hoje está no departamento médico, mas o Clebson Lustosa está aqui, rapaz, tentando substituí-la. Geandra, melhoras para você, tá? Mensagem da audiência do Notícia de Picos. Me chamo Andréia. A Andréia mora no bairro Mancambira? Mancambira, lá no Morro da Mancambira. Um abraço para você que está no Morro da Mancambira acompanhando Notícias de Picos. A Andréia mandou a seguinte pergunta para a gente. Fui contratada há alguns meses e trabalho com comissão. Nesse caso, o valor adicional vai interferir no cálculo do 13º, doutor? É a dúvida da Andréia. Bacana. É bom a gente fazer uma diferença entre o que é salário e o que é remuneração. A remuneração é o conjunto do salário e de tudo aquilo que é adicionado a ele, como horas extras, adicionais noturnos,
comissões. Então, quem recebe comissão, esse valor com certeza tem que ser integrado ao recebimento do 13º salário. Como é que ele vai saber? Ele vai calcular as comissões que ele recebeu ao longo do ano, vai fazer uma média e, com certeza, quando ele receber o 13º salário, isso terá um reflexo. O que não entra é o que não é remuneração, como, por exemplo, ticket de alimentação, ajuda de custo, diária, porque não é remuneração. Mas comissão, com certeza, vai ter o seu reflexo sobre o recebimento do 13º salário. Mais participação da audiência do Notícia de Picos, que está acompanhando o nosso telejornal, falando sobre 13º. Participação da audiência no telão. Bom dia, meu nome é Luana, tenho 19 anos e moro no bairro Canto da Várzea. Estou no meu primeiro emprego, eu acredito, e com carteira assinada e trabalho há apenas 4 meses. Gostaria de saber se tenho o direito de receber o 13º e, se sim, como sei quanto vou receber, doutor? Pronto. O 13º, ele tanto pode ser pago de forma integral, ele é pago de forma integral quando o trabalhador ele trabalha os 12 meses. É muito simples. Se eu ganho um salário mínimo, trabalhei os 12 meses, ao final eu vou receber esse mesmo salário mínimo com os descontos devidos. O trabalhador que passa a trabalhar mais de 15 dias, ele também recebe, só que recebe de forma proporcional. A pessoa que fez a pergunta trabalhou 4 meses. Muito simples. Você pega o valor da sua remuneração, divide por 12 e o resultado você multiplica pela quantidade de meses trabalhado. Então, no caso dela, pegaria a remuneração dela, divide por 12 e multiplica pelos 4 meses, que seria o valor que ela tem a receber de 13º salário. Doutor, se um trabalhador, por exemplo, ele se sentir que não está recebendo o 13º da forma que deveria receber, o valor que ele deveria receber, ou até mesmo os prazos que o senhor falou a respeito da primeira, da segunda parcela, ele pode reivindicar isso? Ele deve procurar quem? E esse trabalhador, por exemplo, esse empregador que não cumprir esses prazos, por exemplo, pagar a primeira parcela, pagar a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, ele também está sujeito a pagar alguma multa? Excelente pergunta. Quem não paga dentro das datas especificadas pela lei, corre o risco de sofrer uma fiscalização dos órgãos competentes e sofrer uma multa. E a partir do momento que o empregador não paga esse 13º salário, isso pode acarretar o que a gente chama de rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É como se o empregador estivesse demitindo o empregado. Então, o empregado ele pode se desvincular dessa empresa, ele não vai perder nenhum direito e ele pode reclamar isso judicialmente através de uma ação trabalhista, ou ele pode fazer uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho, porque ele tem que receber. É um direito constitucional, é inquestionável, inclusive é uma cláusula pétrea, não pode nem ser retirado da Constituição esse direito do trabalhador. Doutor, queria convidar o senhor para a gente aqui no telão. A gente tem mais participação, rapaz, do Notícia de Picos sobre esse assunto tão importante. Chega o final do ano, chega as compras de Natal, chega as compras de final de ano, confraternização, e muita gente já está contando com esse 13º para fazer aí o pagamento, fazer aquela viagem que tanto sonhou, e muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Aqui no telão do Notícia de Picos, a gente tem uma simulação de quanto vou receber se ganho um salário mínimo e trabalhei somente por 3 meses. É uma pergunta muito parecida da nossa telespectadora. Foram 4 meses, que falou agora há pouco que trabalhou 4 meses. E a gente preparou aqui uma simulação, o doutor Herval já antecipava para a gente esse cálculo, mas para você de casa acompanhar na sua tela de uma forma mais didática, e claro, se você tem alguma dúvida ainda da explicação do doutor, a partir de agora você vai ter mais informações de uma forma bem didática sobre esse cálculo, né, doutor? Aqui a gente tem a simulação dessa pessoa que teria trabalhado 3 meses em relação ao quantitativo que ela vai receber desse 13º salário. O que é que a gente consegue entender aqui desse cálculo, doutor? Cleber, é o seguinte, como a pessoa ela recebe um salário mínimo, como eu falei, se ela tivesse trabalhado os 12 meses, não tem dúvida, ela iria receber 1.320. Mas nessa simulação aqui, o que aconteceu? Ela trabalhou somente 3 meses. Então, o que é que você vai fazer? Você pega o valor do salário mínimo, que é 1.320, e divide por 12 meses.
esse resultado você vai multiplicar por 3. Então, se você pegar os 1.320, que é o valor do salário mínimo, dividir pela quantidade de 12, que é a quantidade de meses ao ano, e multiplicar pelos 3 meses, vai dar R$330. Então, esse é o valor que ela tem para receber de salário mínimo, para receber de 13º salário. Como não existe desconto de imposto de renda, quem ganha um salário mínimo, mas tem um desconto do INSS. Então, vai descontar R$ 99,00 e o valor líquido que ela tem a receber é R$ 231,00. Olha aí, pessoal, de uma forma bem didática também, o imposto de renda, né, doutor, que é outro imposto também que não se aplicaria aqui. Porque ela recebe o valor abaixo da taxa. E aqui você teria essa simulação desse trabalhador que teria trabalhado 3 meses. 3 meses. E de quanto ele vai receber desse 13º salário. É um valor que dá para fazer alguma coisinha, né? Para quem está trabalhando só 3 meses, né? Você ainda receber esse valorzinho aqui, vai dar para comprar ali alguma coisinha para você. Sem contar que é o valor mínimo, né? De quem ganha no mínimo um salário, né? Sim, e aqui a gente está pegando esse exemplo de um trabalhador que tem aí um rendimento aí mensal de um salário mínimo. Mas claro, se você recebe mais do que isso, com certeza esse valor vai subir ainda mais. Doutor, eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória e caminhada, você já deve ter se deparado com algumas pessoas com dúvidas em relação a esse assunto. Quais as principais dúvidas que chegam para o senhor quando se fala de 13º? Aquele cliente, aquela pessoa que ainda tem dúvida, acaba errando, imagina que é de uma forma e que é de outra. E na maioria das vezes, essa dúvida que é de uma pessoa acaba sendo da grande maioria também. Interessante, Cleves, que normalmente as grandes perguntas que eu recebo no tocante aos direitos trabalhistas são pessoas que trabalham na informalidade. São as pessoas que não têm uma CTPS anotada. E elas sempre ficam na dúvida, né? Eu trabalho há 1 ano, trabalho há 6 meses numa empresa, ou trabalho para uma pessoa e minha CTPS não é anotada. Eu tenho direito a férias, eu tenho direito a 13º salário. Então, que fique claro que essas pessoas que trabalham na informalidade, que essas pessoas que não têm a sua CTPS anotada, têm esses mesmos direitos. Se esses direitos não forem reconhecidos de forma amigável ali, na relação empregado-empregador, ela pode acionar judicialmente. Então, os direitos são os mesmos, tendo ou não uma CTPS assinada. Conversamos com o advogado mestre em Direito Constitucional, Dr. Herval Ribeiro, trazendo dúvidas, trazendo esclarecimento para suas dúvidas sobre o 13º salário. Doutor, queria agradecer a entrevista do senhor. Tenho certeza que quem está em casa nesse momento não tem mais dúvidas sobre esse assunto. E claro, se você ainda ficou com dúvidas sobre um ponto específico, você pode rever esse estúdio, essa entrevista ao vivo com o Dr. Herval daqui a pouquinho no nosso aplicativo CV Play, o aplicativo do Grupo de Mídia Cidade Verde. Daqui a pouquinho, lá no CV Play, você tem como acompanhar essa entrevista. Tá aí, ó, o QR Code no seu vídeo, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele vai te levar direto para o nosso aplicativo CV Play. Doutor, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a participação a todos aqueles que estão nos assistindo, estamos sempre à disposição. Forte abraço.